Beleza, pessoal? Maravilha, hein? Bom, a gente vai continuar com o nosso conteúdo da apostila 1, para a gente encerrar essa apostila 1 de uma vez por todas. E para dar andamento aí na sequência dos conteúdos, a gente vai trabalhar hoje com concentração molar, ou concentração em mol por litro, tá bom? Esse conteúdo aqui, pessoal, está na página 225 da apostila 5, setor A, tudo bem? É o setor A de Química, e faz referência às aulas 8 e 9, tá joia? Então, se vocês quiserem acompanhar aí pela apostila, vocês podem abrir nessa página aí para a gente ir acompanhando juntos. Se não, vamos acompanhando aqui com o vídeo e depois a gente vai resolver os exercícios juntos, tá bom? Beleza. Bom, o que é concentração molar, ou molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, ou ainda concentração em mols por litro? É muito nome para uma coisa só, tá? Os químicos consideram os dois nomes como corretos: concentração em quantidade de matéria ou concentração em mol por litro, tá? Molaridade ou concentração molar são apelidos que aparecem também, tá joia? Beleza, mas é uma relação simples, pessoal. Como qualquer outra concentração, é uma maneira de expressar a quantidade de soluto daquilo que está dissolvido numa determinada solução. Então, se eu tenho uma solução, eu tenho soluto e solvente, tudo bem? Eu quero saber quanto de soluto que eu tenho ali. Se eu tiver muito soluto, é porque está concentrada. Se eu tiver pouco soluto, mais solvente, é porque ela está diluída. Eu tenho várias maneiras de expressar a concentração. Nós vimos em gramas por litro, ou seja, se eu pegar 1 litro de solução, quantos gramas de soluto tem ali dentro? Tem porcentagem, quantos por cento da massa total da solução é do soluto? Em partes por milhão, se eu pegasse 1 milhão de gramas de solução, quantos gramas seria de soluto? E uma maneira nova de expressar agora é expressar o soluto em quantidade de matéria. Mas o que é a quantidade de matéria? É o mol. O mol é a quantidade de matéria. Ou seja, eu quero pegar 1 litro de solução e descobrir quantos mols do soluto estão dissolvidos ali naquele momento, naquela amostra de 1 litro. Portanto, descobrir a concentração molar é descobrir a concentração em mol por litro, ou seja, quantos mols de soluto estariam dissolvidos em 1 litro de uma determinada solução. Tudo bem? Por isso que a expressão é bem simples, ó. A concentração comum, ela pode ser simbolizada por esse M aí, mas daqui a pouco eu vou colocar aqui nessa apresentação quais são os outros símbolos que podem aparecer. Mas a concentração molar, perdão, ela é número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. Por isso que ela é chamada em concentração mol por litro, porque a gente costuma utilizar o volume da solução em litros. Tudo bem? É a unidade mais comum. Então, se eu pegar mol de soluto, apenas aquilo que está dissolvido, e dividir pelo volume total do sistema, que é o volume da solução, eu tenho a molaridade, a concentração molar. Tudo bem? Então é isso. É pegar o número de mols de soluto e dividir pelo volume total da solução. Só que a gente vai adaptar um pouco essa expressão aqui. Na maioria dos exercícios, a quantidade dissolvida de soluto, a quantidade de açúcar, de sal que eu coloquei no sistema, muitas vezes não é fornecida em mol, é fornecida em massa. Por isso que a gente tem duas opções. Primeiro, pegar a massa e converter para mol. Como que a gente faz isso? Bom, a gente já viu essa expressãozinha aqui desde o primeiro colegial em cálculo estequiométrico. Número de mols é a massa em gramas da amostra. Quantos gramas de açúcar que você colocou? Dividido pela massa molar da substância. Então você pega a massa da substância, a massa em gramas que você quis pegar, e divide pela sua massa molar. A massa molar ela tem que ser fornecida, ou o exercício tem que dar condições da gente calcular. Dá uma tabela periódica para a gente encontrar a massa dos elementos e somar para achar a massa molar final de uma determinada molécula. Tudo bem? Então, massa por massa molar. Aí eu calculo o número de mols. Se eu tenho o número de mols de soluto, eu volto lá na equação da concentração e divido o número de mols pelo volume. Tudo bem? Mas se eu já quiser fazer tudo de uma vez, olha que interessante. Aqui não tem número de mols de soluto. Eu posso substituir número de mols de soluto por essa razão aqui. Número de mols de soluto é a mesma coisa que a massa dele dividido pela sua massa molar. E aí, se eu substituir isso daqui nisso daqui lá na equação original, eu crio essa equação aqui.
Aí eu calculo a concentração molar de uma maneira direta, mesmo que ele me dê a massa e não o número de mols. Aí como que fica a fórmula da concentração molar em termos de massa? Bom, eu vou precisar da massa do soluto, a massa do soluto tem que estar em gramas, tá? Porque a massa molar, que vai vir aqui também, ela é sempre expressa em gramas por mol. Então tem que usar em gramas para não confrontar as unidades. Vou precisar do volume, então eu vou precisar da massa molar e do volume, e se eu fizer essa continha eu encontro a molaridade. Tudo bem? Então é uma maneira alternativa. Apesar de a fórmula original ser número de mols por volume, acaba que essa versão aqui a gente usa mais porque é mais comum os exercícios darem a massa do soluto e não o número de mols. Tá bom? Professor, como é um monte de variáveis, fórmulas, assim, beleza, acho que não vou ter problema, mas será que dá pra gente resolver um exemplo para ver como que ficaria? Sim, vamos resolver um exemplo para a gente ver como que a gente aplica essa equação e como que a gente interpreta a concentração molar, tudo bem? Então olha como é que é simples. Preparou-se 250 centímetros cúbicos de uma solução. Então eu preparei uma solução e o volume final dela era 250 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então, preparei 250 mililitros de uma solução por meio da dissolução de 36 gramas de glicose. Então, para preparar essa solução, eu dissolvi 36 gramas desse açúcar, glicose. A fórmula dele está aqui, C6H12O6. Dissolvi ele em água. A quantidade de água foi suficiente para que, depois que eu dissolvesse essa quantidade de açúcar e juntasse com a água, no final eu tenho um volume de 250 centímetros cúbicos. Beleza? Qual a concentração em mol por litro dessa solução? E ele forneceu as massas atômicas, porque como ele deu a quantidade da solução em massa, em gramas, eu vou ter que converter para mol, e para isso eu vou precisar da massa molar da glicose, então eu vou encontrar a massa molar com esses dados aqui, tá bom? Então já vamos fazer isso, ó. Primeiro passo, cálculo da massa molar do soluto, da glicose. Como que eu faço isso? A massa molar é igual à massa molecular em termos numéricos, o valor é o mesmo. A única diferença é que a massa de uma molécula é expressa em U, a massa molar expressa em gramas por mol. Como que eu calcularia a massa da molécula? Bom, essa molécula tem 6 carbonos, tem 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então eu vou juntar 6 carbonos com 12 hidrogênios e com 6 oxigênios e somar a massa de todo mundo. Olha como é que é simples. 6 vezes 12, porque a massa de cada carbono é 12, mais 12 vezes 1, porque a massa de cada hidrogênio é 1, e tem 12 hidrogênios. E 6 vezes 16, porque a massa de cada oxigênio é 6, e o oxigênio aparece 6 vezes. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou encontrar um valor de 180 gramas por mol, ou seja, cada mol de glicose tem uma massa equivalente a 180 gramas. Beleza, gente? Tranquilo. Qual que seria o próximo passo? Conversão da unidade de volume. Professor, você não falou isso até agora. Bom, mas aí é bom senso, pessoal. Ele quer a concentração em mol por litro. E o volume não está em litro, está em centímetro cúbico. Então, antes de eu realizar a conta final, eu preciso converter o volume. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. E para passar de mililitro, ou centímetro cúbico, para litro, basta dividir por 1000. Então eu vou pegar o 250 centímetros cúbicos, vou dividir por 1000 e vou encontrar 0,25 litros. Tá bom? Tem que guardar que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então para voltar, eu divido por 1000. Beleza? Bom, agora eu calculo a concentração. Eu tenho o número, eu tenho a massa molar, eu tenho a massa em gramas da substância, o quanto que foi dissolvido, a sua massa molar e o volume. Então é só jogar na expressão, ó. A expressão, ela precisa da massa da substância, 36 gramas. A massa molar desse composto, calculei aqui, 180 gramas por mol. Tem exercício que já fornece isso, tá? Não precisa nem calcular igual eu fiz. Aqui a gente calculou. E o volume que eu encontrei já passei para litro. Substituindo os valores, 36, 180, 0,25, volume em litro. Eu encontro 0,8 mol por litro. O que isso significa? Significa que se você ingerir 1 litro dessa solução, você vai estar ingerindo, indiretamente, 0,8 mols do soluto, nesse caso da glicose. Então, para cada litro de solução, nessas condições, você encontraria 0,8 mols de glicose. Então, é uma nova maneira de expressar
a minha concentração, não estou usando grama, não estou usando porcentagem, não estou usando ppm, eu estou usando quantidade em mol, quantidade em matéria de soluto. Tudo bem, pessoal? Então é isso, concentração molar, molaridade ou concentração em mols por litro, é isso daqui, tá bom? Só para a gente encerrar aqui, ó, com algumas considerações importantes. Primeiro, professor, por que a gente já viu várias ferramentas e ainda decidiram criar uma nova maneira de calcular a concentração? Sabe o que é legal de usar a concentração molar? Porque na química a gente gosta muito de reação química. Mesmo que a gente não goste, a gente vai ter que enfrentá-las. Porque a química, a gente gosta de transformações químicas, que são representadas por reações químicas, reagentes e produtos. Essas reações são sempre balanceadas. E toda vez que eu balanceio uma reação, eu encontro os coeficientes da reação. O que esses coeficientes representam? Eles representam a proporção entre os participantes. Cada coeficiente é o quanto de mol de cada reagente que eu preciso para fazer a reação acontecer de uma maneira eficiente. Portanto, ela me dá a proporção em mol. E se eu tenho a concentração também em mol, ela segue a proporção direta da reação. Então, olha que interessante. Vamos pegar aqui a dissociação iônica do sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, que é o Al2O3, quando eu coloco em água, assim como a maioria dos sais, sofre dissociação iônica. Os íons se separam, formando uma solução eletrolítica. Maravilha? Bom, libera o Al e libera o SO4. Como o Al aqui tem 2, eu balanceei colocando um 2 aqui. Como o SO4 aqui tem 3, eu balanceei colocando 3. Então libera 2 do Al e 3 do SO4. Maravilha? Bom, se a concentração inicial do meu sal for M, qual vai ser a concentração dos íons Al depois da dissociação? Bom, a reação não está falando que para cada um desse forma 2 desse? Então, se a concentração desse é M, o do outro vai ser 2M. Segue exatamente a proporção. Ou da mesma maneira que, qual vai ser a concentração dos íons sulfato que vão ser produzidos? Bom, para cada uma molécula dessa, eu formo 3 desse cara. Então, tudo que eu tiver para esse cara, para esse eu vou ter o triplo. Então, a concentração dele seria 3M. Professor, que M maluco que é esse aí, ó? Pessoal, além daquele M maiúsculo que eu estava usando na minha apresentação, a concentração molar pode ser representada por esse M maiúsculo, M com uma perninha maior aí, tá? É uma maneira de simbolizar. Ou pode ser simbolizado também com colchete, e eu coloco dentro do colchete o soluto, aquilo que eu estou calculando a concentração. Então, se eu quiser saber a concentração de sal, NaCl, dentro de uma solução, eu posso colocar colchetes e o NaCl lá dentro, aí eu já sei que a concentração é em mol por litro do NaCl, ou esse M com essa perninha, ou o M maiúsculo que eu estou utilizando aqui na minha apresentação. Esse M, ele não é tão fácil de encontrar em editores de texto. Por isso que às vezes em exercícios, em vestibulares, você vai encontrar o M maiúsculo mesmo, tá? Sem essa perninha puxada. Mas aí eu tenho as possibilidades aí de simbolizar a concentração molar. Ah, interessante. Isso aqui que eu acabei de falar só serve para a concentração molar. Professor, se eu tiver a concentração em ppm desse cara, ele segue a proporção da reação? Não. Se eu tiver a concentração em gramas por litro, em porcentagem, segue essa proporção? Não. Tem que estar em mol por litro para seguir essa proporção. Por isso que é importante passar para mols por litro, tá bom? Em aulas futuras a gente vai aprender a converter de uma para outra, tá? De concentração comum para molar, de molar para ppm, de ppm para porcentagem, a gente vai aprender a fazer essas conversões. Tá joia? Então tá aí, pessoal. É isso que a gente precisava saber sobre concentração molar. O que a gente vai fazer agora é resolver os exercícios da apostila. Mas aí eu vou fazer um outro vídeo para isso, tá bom? Muito obrigado, até os exercícios então.